Olá, desvendadores, tudo bem? Pois é, nós compramos 81 toneladas de soja e fizemos mais de R$ 8.000 em 15 dias. Você acha que a gente precisou de muito dinheiro para fazer isso? Não. Você quer aprender a ganhar dinheiro com a soja sem ter nenhuma área para plantio? Vamos te mostrar nesse vídeo como nós fizemos isso. Sim, desvendadores, vamos mostrar o que aconteceu com a ordem de compra que nós executamos no dia que postamos o vídeo sobre mercados futuros. Com esse vídeo você vai ver que dá para ganhar muito dinheiro, mas é preciso também muita cautela, porque pode se perder muito. Com a análise que eu vou fazer aqui, você vai entender os motivos pelos quais nós acreditamos que o preço da soja vai continuar subindo. Além disso, alguns princípios que nós abordaremos nesse vídeo também servem para você olhar e avaliar outras commodities agrícolas. O movimento tem se mostrado favorável e acreditamos que ainda dê tempo de você surfar essa onda e ganhar muito dinheiro ainda em 2021. Se você está assistindo esse vídeo em um futuro distante, também não precisa se preocupar, porque essas análises podem ser usadas em qualquer época. Será que você está mesmo disposto a correr risco para ganhar muito dinheiro? Pessoal, foram mais de R$ 8.000 em 15 dias. É muita coisa, não é? É uma grana boa. Então, por favor, confere aí, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like. Isso vai nos ajudar a trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês. No primeiro vídeo que postamos na playlist Investimentos e Economia, explicamos a origem do mercado futuro e sua lógica de funcionamento. Nesse vídeo, vamos falar especificamente sobre a soja. Lembrando que nossas análises, como eu já disse, são somente com finalidade didática e não são recomendações de compra. Fique atento aos riscos que você está disposto a assumir. Bem, a soja é uma das principais culturas oleaginosas. Entre seus principais subprodutos estão o óleo vegetal, utilizado nas indústrias alimentícia e química, e o farelo de soja, utilizado para a alimentação de aves, suínos, bovinos, peixes, entre outros. Atualmente, a soja processada é a principal fonte de proteína para a ração animal e a segunda principal fonte de óleo vegetal no mundo, ficando atrás apenas da palma. Os Estados Unidos e o Brasil têm disputado a liderança mundial na produção e na exportação de soja. Na safra de 2017 e 2018, o maior produtor de soja foi o Brasil. Porém, na safra de 18/19, os Estados Unidos retomaram a liderança. O Brasil volta à primeira colocação na safra de 2019 e 20, e se depender do que a gente viu até agora, o Brasil com certeza deve se manter em primeiro lugar na safra de 2020 e 2021. O Brasil possui uma área plantada de 36,9 milhões de hectares. A principal safra ocorre entre meados de outubro e início de dezembro, sendo que, em geral, a colheita é realizada entre janeiro e abril. Já o segundo colocado, Estados Unidos, possui uma área plantada um pouco menor, de 30,7 milhões de hectares, e a maioria do plantio é realizada entre os meses de maio e começo de junho. A colheita é feita entre o final do mês de setembro e outubro. Mas não é o tamanho da área plantada que faz o Brasil permanecer no topo desse ranking. O Brasil também vence com folga na produtividade de sacas por hectare. A Argentina é um outro participante de peso desse mercado. Semelhante ao Brasil, o plantio ocorre entre os meses de novembro e dezembro. A colheita entre os meses de maio e junho. Já a quarta colocada, China, tem praticamente toda a sua produção consumida internamente e ainda precisa exportar muito. Juntos, Brasil, Estados Unidos e Argentina contabilizam quase 81% da produção mundial. São responsáveis por mais de 85% das exportações mundiais dessas commodities. Apesar da soja estar em níveis de preços históricos, vamos apresentar algumas razões para acreditar que os preços da soja ainda têm espaço para subir muito mais. De toda a nossa análise feita para poder fazer essa compra, eu vou trazer alguns pontos principais. O primeiro deles é o estoque. Os estoques são como um seguro, ajuda a manter a reserva caso ocorra algum problema na próxima safra. Eles podem, por exemplo, suprir a demanda caso a plantação atrase devido a algum problema climático ou qualquer outro fator. No dia 7 de abril deste ano, a Companhia Nacional de Abastecimento, o CONAB, apresentou os valores estimados para o volume estocado de soja no final da safra, tanto para o Brasil como para os Estados Unidos. A entidade estima que o estoque norte-americano fique em 3 milhões de toneladas ao final de 2021, muito inferior aos quase 3 milhões estocados ao final da safra de 2017 e 2018, anterior à pandemia. Já em relação ao Brasil, os estoques continuam muito baixos, com a projeção de um possível aumento de 300 mil para 508 mil toneladas estocadas. Isso considerando que o Brasil deve diminuir de 13% para 10% a quantidade de biodiesel no diesel. Mesmo assim, esse valor é muito baixo considerando que no ano de 2018 o estoque de soja era de 24 milhões de toneladas.
É preocupante que em um momento tão delicado, os dois maiores produtores de soja tenham estoques muito baixos. Devemos considerar também que essas previsões de estoque até o final dessa safra, para se concretizar, dependem de as safras nestes países não terem problema algum. No Brasil, não deve haver surpresas, uma vez que a maior parte da safra já está colhida. Mas nos Estados Unidos e Argentina, quais as reais chances de tudo ocorrer bem? Aguarde que em breve nós falaremos sobre o clima. Mas antes disso, gostaria de falar sobre a demanda. Acredito que para a análise do mercado de soja, um segundo ponto que nós temos que levar em consideração é a demanda aquecida. De todos os grãos consumidos na China, o único que ela não produz em quantidade ao menos próxima da demanda interna é a soja. Mesmo a China sendo o quarto maior produtor de soja, na safra de 2019-2020, eles produziram algo em torno de 17,10 milhões de toneladas, e mesmo assim, eles tiveram que comprar algo próximo de 100 milhões de toneladas no mercado externo. Além disso, ao contrário das outras grandes economias mundiais, o PIB da China cresceu em 2020 2,3%. Como se isso não bastasse, no primeiro semestre de 2021, o PIB chinês cresceu 18,3% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, evidenciando uma rápida recuperação econômica. Isso mantém um descompasso que já vem sendo observado há alguns anos, de que a oferta de soja está aquém do consumo crescente, principalmente na Ásia. Soma-se isso uma demanda repentina pela ração animal devido ao surto de peste suína africana ocorrido na China. Esse fato fez com que o país perdesse parte de seu rebanho animal, e foi então forçado a buscar outras fontes de proteínas alternativas, ao mesmo tempo em que buscava uma recuperação acelerada deste rebanho. Com menor impacto, outros países também levaram as importações de grãos diante da perspectiva positiva de demandas por proteínas animais ao redor do mundo e ao crescimento do setor de biocombustíveis, que está provocando polêmicas no Brasil devido ao impasse sobre o percentual de biodiesel no diesel. Então já temos aqui um resumo dos princípios fundamentalistas que nos levou a apostar que o valor da soja vai continuar subindo. Uma alta demanda global e estoques baixos levam ao seguinte cenário. Neste momento, em abril de 2021, o Brasil acaba de colher uma safra recorde, aliviando um pouco a grande demanda. Mas mesmo assim, o mundo ainda dependerá dos Estados Unidos e da Argentina para fazer a conta da oferta e da demanda se equilibrar. Sendo que a Argentina está na época de colheita e os Estados Unidos está ainda no plantio. Agora que você já conhece o real cenário da safra atual da soja, é hora de falarmos sobre o clima. Acreditamos que no momento o clima é o fator mais relevante que tem trazido toda a volatilidade no mercado recentemente. No início do plantio, na época da semeadura, o clima é um dos fatores que mais influenciam no porte das plantas e no rendimento da soja. Isso porque a planta é sensível a altas temperaturas e à disponibilidade de sol, a fotossensibilidade, estando sujeita a alterações morfológicas e fisiológicas. Logo, se as necessidades de umidade, calor, raios solares não forem atendidas, isso refletirá no porte, ciclo e rendimento das plantas, o que contribuirá no aumento de perdas na colheita. Outro momento crucial é a colheita. É de suma importância que durante a colheita não esteja chovendo. O tempo tem que estar firme para que se consiga realizá-la. Caso demore demais ou ocorram chuvas fora de época, haverão perdas na produção. Neste instante, a Argentina enfrenta problemas com a colheita que está atrasada devido a algumas chuvas, mas nos últimos dias parece que a situação tem se tornado mais favorável. Enquanto isso, os maiores riscos vêm dos Estados Unidos, que enfrentam dois problemas na época do plantio. O primeiro que está relacionado ao estresse hídrico em algumas regiões produtoras de soja, e o segundo diz respeito ao clima frio, acima da média nos Estados Unidos, englobando todo o cinturão de produção do país num momento crucial da plantação. Por essas razões, fizemos essa aposta contra o mercado. As condições parecem não favorecer no momento mais crucial e sensível para a planta. Desta forma, basta essas condições permanecerem por mais algum tempo para vermos o resultado na colheita em alguns meses. Lógico que não temos bola de cristal, e pode ser que outros fatores compensem todos estes problemas, e a safra acabe por ser excepcional. Mas ainda temos o risco de enfrentar uma situação como a de 2020, na qual tempestade com ventos de até 240 km por hora atingiram Iowa e Illinois, estados que são, respectivamente, o primeiro e o segundo maiores produtores de soja dos Estados Unidos. Eles enfrentaram essas tempestades no meio de agosto, quando a soja já estava praticamente pronta para a colheita. Isso resultou em uma quebra quase inédita para a safra norte-americana. Agora vamos lá. No vídeo anterior, nós mostramos como funciona o mercado futuro e na lista de códigos comprados, nós adquirimos o mini contrato de soja, o SJC U21. Como explicamos naquele vídeo, trata-se de um contrato de soja com vencimento para setembro de 2021.
Este contrato é totalmente correlacionado com a variação de preço da soja em Chicago, ou seja, a operação é nos Estados Unidos, porém sem a burocracia de abrir uma conta no exterior. A cotação deste contrato é em dólares por saca de 60 quilos. Cada contrato equivale a 450 sacas. Como compramos 3 contratos, o total ficou em 1.350 sacas. Multiplicando esse total de sacas pelo peso da saca, compramos total de 81 mil quilos de soja. Mas quanto podemos perder ou ganhar com essa brincadeira? Vamos fazer alguns cenários. Primeiro, é importante explicar que fizemos a compra de contratos de soja no dia 14 de abril no preço de 28 dólares e 74 centavos. Assim, o valor do contrato ficou em cotação multiplicado pelo valor do dólar no dia, vezes 450, número de contratos, tá aí. 219.990,33. Quem viu o vídeo passado, este é o valor que o Red, produtor da soja, garantiu que receberá em setembro. E nós, como especuladores, receberemos ou pagaremos a diferença do valor que estiver na data de vencimento do contrato, neste caso, 30 de agosto de 2021. Com isso, será que de fato precisamos ter quase 220 mil reais para investir nesta operação? Na verdade, não. Isto porque é cobrada apenas uma margem de garantia definida pela corretora e algumas taxas. No caso desta operação, a garantia foi de 15 mil reais aproximadamente, e as taxas ficaram em torno de 225 reais. Como dito anteriormente, no vídeo do Mercado Futuro, a correção é diária. Dessa forma, a corretora vai todos os dias debitar ou creditar o dinheiro na conta. Vamos te mostrar como foram nossas perdas e ganhos nessa operação até o dia 30 de 4 de 2021. Agora entenda na tabela, a primeira data à esquerda é a data do pregão. A segunda coluna da data corresponde ao dia em que ocorre o ajuste, ou seja, trata-se do dia que a corretora vai creditar ou debitar o dinheiro na sua conta, geralmente é o próximo dia útil. Que na data de entrada, apesar de o índice ter subido no exterior, nós tivemos prejuízo, pois acabamos comprando em um momento do dia que não nos foi favorável. O recuo durante o pregão levou com que saíssemos com prejuízo de em torno de R$ 1.250,97. O pregão do dia 22 no Brasil acumulou as altas dos dias 21 e 22 de abril, pois no dia 21 foi feriado de Tiradentes aqui no Brasil. Entretanto, no exterior não existe esse feriado, e por isso o valor foi tão alto a ser recebido no dia 23. Como podes perceber, a oscilação é normal, e você deve estar muito convicto da análise feita e dos seus fundamentos para não ser vítima dos especuladores, que tiram proveito da oscilação do mercado. Aqueles que fazem o preço de um papel cair para comprar mais barato, sabendo que no final das contas o preço vai subir de acordo com os fundamentos. Outro ponto importante é não se deixar guiar pela mídia tradicional. Estamos falando de um mercado gigantesco, que envolve o interesse e interferência política de países muito poderosos. Nós, por exemplo, preferimos ser assinantes da Rural Business e ser os consultores independentes nas análises do mercado. Não, isso não é um patrocínio, nem um anúncio. É simplesmente uma dica de quem já ouviu a mídia tradicional em outras ocasiões, se desesperou e entregou a paçoca antes da hora, para outros grupos que fizeram muito dinheiro. Como viram, é uma operação de risco. Por mais que os fundamentos sejam estudados a fundo, muitas vezes algo novo pode ocorrer ou você pode deixar algo passar batido. Dessa forma, é muito importante você saber o risco que está disposto a correr. Você pode perder 100 mil, ganhar 80 mil, e você deve avaliar isso aí no seu dia a dia, na sua condição. Outra coisa importante é que os cenários vão mudando aos poucos. Talvez, em uma abrupta mudança nos fundamentos, nós tenhamos que vender posições antes do esperado para evitar tomar prejuízo. Mas, com certeza, até o dia 12 de maio de 2021, quando vai sair o próximo relatório do USDA sobre como anda o plantio da soja, só vamos vender nossas posições se chover canivete na lavoura. Quer que eu traga aqui em setembro o resultado dessa empreitada? Então não se esqueça de comentar e ativar o sininho para receber a notificação de vídeo novo. Deixe o seu like e compartilhe. Obrigado por assistir até aqui. Nos vemos em breve.